Eles riam juntos quando o mundo não estava olhando. Eles se consolavam quando a vida se tornava insuportável. Mas por trás dos sorrisos havia um silêncio que escondia mágoa, orgulho e arrependimento. Durante anos, Elton John guardou para si a verdade sobre o laço que compartilhava com a princesa Diana e a dor que quase o separou. Agora, ele finalmente está pronto para contar a história que mudou a vida de ambos para sempre. No dia em que se conheceram. Era o verão de 1981, um ano que mudaria para sempre a história britânica. O príncipe Charles preparava-se para casar com uma jovem auxiliar de jardim de infância chamada Diana Spencer. E toda a Grã-Bretanha estava envolvida naquele conto de fadas. Mas para Elton John, que já era um dos músicos mais famosos do mundo, aquele ano marcou algo muito mais pessoal, o início de uma amizade que mudaria sua vida. Nessa época, Elton já era uma figura conhecida entre a família real. A rainha-mãe adorava sua música e a princesa Margaret, conhecida por seu espírito rebelde. Frequentemente, o convidava para encontros íntimos no Palácio de Kensington. Ele se apresentou para aristocratas, jantou com duques e até compartilhou piadas com o príncipe Philip, que certa vez o provocou por dirigir um Aston Martin amarelo brilhante pelas ruas de Windsor. Ainda assim, apesar de todo o glamour, Elton nunca se sentiu verdadeiramente em casa nesses círculos. Isso mudou em uma noite inesquecível, na festa de 21 anos do príncipe Andrew, realizada no castelo de Windsor. O salão de baile brilhava com lustres joias e a formalidade da realeza. Elton, vestido modestamente para os seus padrões, sentou-se ao piano tocando suavemente enquanto os convidados confraternizavam. Mais tarde, ele descreveu a sensação de nervosismo, de estar deslocado entre tantos lordes e damas. Então, ao se virar para olhar para o outro lado do salão, ele a viu. Diana Spencer acabara de entrar jovem, radiante e ainda não uma princesa. A atmosfera mudou. Ela tinha uma incrível facilidade social, escreveu Elton mais tarde em sua autobiografia. Uma capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir completamente à vontade em sua companhia. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu educadamente e ela retribuiu o sorriso com calor. Em poucos minutos, os dois conversavam como velhos amigos. Riram da música estranha que tocava e acabaram imitando o Charleston juntos no meio do salão de baile. Um momento tão espontâneo e absurdo que até a rainha percebeu e sorriu. Elton diria mais tarde: naquela noite, sentia como se a conhecesse há anos. Para Diana, aquele charme e humor eram uma tábua de salvação. Faltavam poucas semanas para ela se casar com um membro de uma família que representava dever, estrutura e silêncio. Cada passo seu seria logo dissecado pela imprensa. Para Elton, ela era refrescantemente autêntica, despretensiosa, espirituosa e cheia de empatia. Ela era uma companhia fabulosa, ele se lembrava. A melhor convidada para um jantar incrivelmente indiscreta e uma verdadeira fofoqueira, mas que se importava profundamente com as pessoas. Daquela noite em diante, o vínculo entre eles se aprofundou, ambos forasteiros em seus próprios mundos. Ele, um músico extravagante constantemente sob escrutínio por sua sexualidade. Ela, uma mulher prestes a perder sua liberdade para a instituição real. Eles enxergavam a dor um do outro sem julgamentos. Essa compreensão mútua, nascida de risos em uma pista de dança, se transformaria em uma das amizades mais duradouras do século XX. Nenhum dos dois poderia imaginar que ela também terminaria em uma tragédia inimaginável e que um dia a voz de Elton seria a que diria adeus por ambos. Uma amizade testada pela fama. Ao longo dos anos 1980 e início dos anos 1990, Elton John e a princesa Diana se tornaram inseparáveis de uma forma que pouquíssimas pessoas ao seu redor compreendiam. Suas vidas eram vividas sob constantes flashes de câmeras. No entanto, por trás das manchetes, havia uma amizade construída sobre honestidade e vulnerabilidade. Sempre que apareciam juntos, seja em galas beneficentes, eventos da realeza ou concertos, as câmeras registravam sorrisos e risos. Mas o que o público não via era a compaixão que mantinha o vínculo entre eles. Elton costumava dizer que Diana tinha um dom. Ela conseguia fazer com que as pessoas mais poderosas do mundo se sentissem à vontade. No entanto,
ela própria raramente se sentia em paz. Estava presa entre a expectativa e a emoção, a realeza e a humanidade. Com o passar dos anos 80, seu casamento com o príncipe Charles esfriou. Rumores de casos extraconjugais, distanciamento e desespero tomaram conta dos jornais. Dentro do Palácio de Kensington, Diana se sentia sufocada pelo peso da formalidade real. Elton entendia muito bem essa solidão. Por trás de seus figurinos extravagantes e da fama, ele travava suas próprias batalhas contra o vício, a insegurança e o fardo de ser constantemente observado. Eles reconheceram essa dor um no outro, e isso forjou uma confiança tácita. A amizade deles floresceu durante esses anos difíceis. Diana frequentemente comparecia aos eventos beneficentes de Elton, especialmente aqueles que apoiavam a conscientização sobre a AIDS, uma causa muito importante para ambos. Numa época em que o estigma em torno da AIDS estava no auge, Diana desafiou o protocolo real ao visitar pacientes, apertar suas mãos e abraçá-los sem luvas. Elton chegou a dizer que esse simples ato mudou para sempre a percepção pública sobre a AIDS. Foi naquele momento que ele percebeu o quão destemida ela realmente era. Ela não se importava com a imagem ou com fofocas. Ela se importava com as pessoas. Também houve momentos mais leves. Diana tinha um senso de humor travesso que combinava perfeitamente com o de Elton. Ela adorava provocá-lo sobre seu guarda-roupa extravagante, enquanto ele admirava sua capacidade de transformar a rigidez da realeza em charme. Elton recordou festas onde ela ria incontrolavelmente de suas piadas ou revirava os olhos para o esnobismo da aristocracia. Mas onde quer que fossem, o caos o seguia. Certa noite, em um jantar privado em Londres, Richard Gere e Sylvester Stallone estavam presentes e ambos ficaram encantados por Diana. A situação rapidamente escalou para o que Elton descreveu como quase uma briga por causa da atenção dela. Ela conseguia levar as estrelas de Hollywood à beira de uma briga, escreveu ele mais tarde. Elas ficavam completamente enfeitiçadas. No entanto, mesmo atraindo multidões e admiração por onde passava a vida privada de Diana, continuava sendo dolorosa. Ela lutava contra a bulimia noites sem dormir e a sensação de não ser amada. Elton às vezes a visitava simplesmente para ouvi-la. Sem câmeras, sem plateia, apenas dois amigos escapando do barulho. Mas à medida que a fama crescia, a pressão também aumentava. O mundo de Diana tornou-se mais difícil de navegar, repleto de manipulação e intrigas palacianas. Elton se preocupava constantemente com ela, sabendo o quão frágil a confiança podia ser naquele ambiente. No início dos anos 90, eles eram como irmãos brincando, discutindo e contando um com o outro. Mas com grande afeto, vinham conflitos ocasionais. Fama, orgulho e exaustão começaram a corroer até mesmo o laço mais forte entre eles. E logo um mal-entendido levaria a amizade ao seu ponto mais baixo, um ponto que nenhum dos dois jamais esqueceria a ruptura. Em meados da década de 1990, a amizade entre Elton John e a princesa Diana havia se tornado um dos laços mais comentados entre uma celebridade e um membro da realeza. Eles enfrentaram juntos tempestades midiáticas, riram de escândalos e se apoiaram mutuamente de maneiras que o público jamais presenciou. Mas em 1996, algo inesperado aconteceu. Algo que destruiria a amizade deles, deixando ambos feridos e em silêncio. Tudo começou com um projeto beneficente, que significava tudo para Elton. Ele estava trabalhando em um livro de fotografias de rock, uma coleção glamourosa de imagens de músicos, artistas e performers, com toda a renda destinada a uma fundação de combate à AIDS. Diana concordou. Escreva o prefácio. Não era apenas um favor, era uma declaração. Ela era uma defensora de longa data da conscientização sobre a AIDS, quebrando tabus e humanizando uma doença que muitos ainda temiam. Para Elton, ter o nome dela no projeto era tanto uma honra quanto um poderoso símbolo de compaixão. Então, sem aviso prévio, ela desistiu. Chegou uma carta do escritório de Diana, educada, mas distante. Ela explicou que não poderia mais participar. O motivo, como Elton descobriu mais tarde, era a desaprovação da família real.
Conselheiros do Palácio de Buckingham se opuseram ao seu envolvimento em um livro que incluía fotos de modelos masculinos seminus. Eles não gostaram da ideia de um membro da família real ser associado a esse tipo de imagem, lembrou Elton. Para ele, pareceu uma traição, não de uma princesa, mas de uma amiga em quem ele pensava poder confiar. Anos depois, no programa Larry King Live, Elton admitiu: "Eu não fiquei muito feliz e deixei isso claro para ela." Ele enviou uma mensagem expressando sua decepção. Diana, sentindo-se pressionada, respondeu com o que ele descreveu como uma carta áspera. Era cortante, fria e definitiva. Depois disso, houve silêncio. Durante meses, eles não se falaram. Elton disse que se sentiu profundamente magoado, não pela decisão dela, mas pelo distanciamento que se seguiu. Diana, por sua vez, estava sob enorme pressão. Seu divórcio do príncipe Charles havia sido finalizado em agosto de 1996. Ela havia perdido seu título real, Sua Alteza Real, e com ele uma parte de sua identidade. A angústia a atormentava dia e noite e o palácio não lhe oferecia nenhum consolo. Cercada por pessoas com interesses conflitantes, ela começou a questionar em quem realmente podia confiar. Elton acreditava que conselheiros do palácio poderiam ter influenciado sua desistência, mas em particular também se perguntava se ela havia se cansado de estar ligada a causas alheias. Seja qual fosse o motivo, o estrago estava feito. Duas pessoas que antes compartilhavam tudo, risos, tristezas, até mesmo segredos sobre a monarquia, de repente se tornaram estranhas. "Foi horrível", disse Elton mais tarde. "Sempre fomos honestos um com o outro." Mas o orgulho atrapalhou. Ele admitiu que poderia ter ligado para ela, mas não ligou. "Nós dois éramos orgulhosos demais", confessou. "E antes que pudéssemos consertar as coisas, já era tarde demais." Por quase um ano, o silêncio entre eles se tornou cada vez mais pesado, a portas fechadas. Elton continuou seu trabalho de caridade e Diana tentou reconstruir sua vida como uma humanitária independente. No entanto, ambos carregavam a dor silenciosa de uma amizade não resolvida. Nenhum dos dois poderia imaginar que o tempo estava se esgotando e que o destino estava prestes a colocá-los frente a frente novamente, sob a sombra de outra tragédia. A ligação após Versace. Em 15 de julho de 1997, o estilista italiano Gianni Versace, um dos amigos mais próximos de Diana e Elton, foi assassinado a tiros em frente à sua mansão em Miami Beach. A notícia chocou o mundo da moda e do entretenimento. Tanto Elton quanto Diana ficaram devastados. Ela havia desfilado com um dos vestidos de Versace para a Harper's Bazaar em 1991 e o adorava como amigo e confidente. Após o assassinato, Diana teria perguntado ao seu guarda-costas: "Você acha que eles fariam isso comigo?" Foi um presságio arrepiante do que estava por vir. No funeral de Versace, em Milão, Diana viu Elton sentado imerso em luto. Os dois não se falavam há meses, mas ela se aproximou e estendeu a mão para ele. "Sinto muito", ela sussurrou. "Foi bobagem nossa briga. Vamos ser amigos de novo." Elton revelou mais tarde que o momento o tocou profundamente, mas fiel ao seu estilo. Diana quebrou o gelo com humor. As palavras de conforto que saíram de seus lábios naquele exato momento, ele se lembrou, foram: "Nossa, eu adoraria uma polo." Eles riram e naquele instante a amizade deles renasceu. Combinaram de se ver em breve. Mas apenas 6 semanas depois, aquele encontro jamais aconteceria. A noite em que o mundo parou. Nas primeiras horas da manhã de 31 de agosto de 1997, Elton John foi acordado pelo som de sua máquina de fax. Uma mensagem havia chegado. "Sinto muito por esta notícia terrível." Confuso, ele ligou a televisão e o mundo silenciou. A princesa Diana havia morrido em um acidente de carro em Paris, perseguida por paparazzi pelo túnel da Ponte de l'Alma. Ela tinha 36 anos. Elton ficou devastado. "Parecia irreal", disse ele mais tarde. Apenas algumas semanas antes, estávamos rindo juntos no funeral de Diane e agora ela havia partido. A família Spencer o convidou para se apresentar no funeral dela. E com Bernie Taupin, ele reescreveu a letra de sua canção de 1973, Candle in the Wind, originalmente escrita para Marilyn Monroe. A nova versão começava: "Adeus, Rosa da Inglaterra, que você cresça para sempre em nossos corações." Em 6 de setembro de 1997, Elton
Estava na abadia de Westminster, diante de milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo. Suas mãos tremiam enquanto ele começava a cantar. A canção não era uma apresentação, era uma despedida. Havia uma sensação de que por 4 minutos o mundo inteiro estava me observando, disse ele mais tarde. Mas não se tratava de mim, tratava-se dela. A versão single de Candle in the Wind, lançada em 1997, tornou-se o disco mais vendido da história, com mais de 33 milhões de cópias vendidas. Mesmo assim, Elton disse que nunca se sentiu orgulhoso dela. Por que alguém iria querer ouvi-la? Confessou. Parecia mórbida. Não era algo que eu pudesse celebrar. Para ele não foi um golpe. Foi uma ferida que nunca cicatrizou. O legado e a verdade se foram com o passar dos anos. Mas Elton jamais se esqueceu da sua promessa de proteger os filhos de Diana. Quando o príncipe Harry enfrentou o intenso assédio da mídia décadas depois, Elton se manifestou publicamente. Sinto um profundo senso de dever em proteger Harry e sua família da intrusão da imprensa que levou à morte de Diana. Ele continua próximo de ambos os príncipes, frequentemente os recebendo em sua casa em encontros privados. Elton admitiu mais tarde que o breve relacionamento que tiveram na década de 1990 o assombrou por anos. Se eu pudesse voltar atrás, disse ele, teria atendido o telefone e pedido desculpas. A vida é muito curta para o orgulho. Ele também revelou acreditar que a decisão de Diana de se retirar do projeto beneficente pode ter sido influenciada pela pressão do palácio, um lembrete das forças invisíveis que moldaram sua vida. A amizade deles era única entre uma integrante da realeza e uma estrela do rock unidas pela solidão e pelo riso. Por meio dele, o mundo viu uma versão de Diana que não era polida nem ensaiada. Uma mulher que fazia piadas, chorava e falava palavrões como qualquer outra pessoa. Através dela, Elton redescobriu a compaixão e o propósito, tornando-se uma das principais vozes mundiais na defesa dos direitos dos pacientes com AIDS e no trabalho humanitário. Mesmo hoje, quando ele toca piano e a plateia se aquieta, há uma breve pausa. E em algum lugar nesse silêncio, ele ainda ouve o riso dela. Como ele disse certa vez, ela provou que bondade e honestidade podiam existir em um mundo construído sobre imagens. Isso é o que a tornou inesquecível. A amizade deles foi construída sobre a verdade destruída pelo orgulho e imortalizada por uma canção. Décadas depois, o mundo ainda sente a falta deles. E Elton ainda carrega a memória dela como uma vela que nunca se apagou. O que vocês acham, amigos? Seria o destino o encontro deles ou apenas 2 almas perdidas que se reencontraram no caos da fama? Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias inéditas por trás das lendas.